Namastê, boa noite, bem-vindos. Espero que sejam bem. Tá um calor aqui. Iniciando nosso satsang, nosso encontro. Como sabem, esse encontro, especialmente estou dizendo isso porque sempre tem alguém que está participando pela primeira vez, né? Então, a finalidade desse encontro sempre foi a de compartilhar temas, assuntos, ensinamentos, experiências, descobertas, dúvidas que pertencem àqueles que estão numa jornada espiritual, aqueles que estão numa jornada espiritual já banhados pela energia Diksha, né? Eu sempre digo isso porque foi daqui, foi disto, né, desta interação com a energia, que esse encontro nasceu. Ele já ocorre desde 2011 aproximadamente, e ele se fez necessário porque quando a gente começa a receber a Diksha e começa a se aprofundar nos processos que a Diksha abre, que ela proporciona, muitas coisas tendem a ficar um pouco confusas, tendem a ficar incompreendidas, né, mal entendidas às vezes num primeiro momento, e ao mesmo tempo que inúmeras visões, inúmeros ensinamentos, inúmeras coisas são colocadas, e você tende a buscar uma referência para saber onde você está, né? Nós temos essa necessidade, a gente não sabe onde a gente está, né? E a gente gostaria de saber. Não que esse encontro vai servir para isso, mas vai ajudar você, pelo menos, a se encontrar um pouco mais consigo mesmo, com o seu momento, né? Então, a necessidade de uma referência, a necessidade de ter uma localização no tempo e no espaço, saber se você está crescendo, se você está andando para trás, se todo mundo já conseguiu alguma coisa que você ainda não conseguiu, né, que às vezes é motivo de sofrimento, você sentir que você não está alcançando ou tendo uma vida de acordo com o que você observa acontecendo com outras pessoas, você se sente aquém, né? Ou, pelo contrário, você se sente adiante, né, das pessoas, você tem percepções mais elevadas, você se encontra, ou acredita que se encontra no estado de consciência mais elevado que os demais, e não tem certeza disso, né? Todos esses aspectos, eles são naturais, né? Porque nós nos referenciamos nas outras pessoas. Se nos permitirem deixar, se nós nos deixarmos, permitir não, se nos deixarmos ficar apenas com o que se passa dentro de si mesmo, a gente fica meio sem noção, né? Então, nós nos referenciamos, e é natural que assim seja, desde criança, no que acontece com as outras pessoas. A gente se compara a elas, é um processo natural, né? A gente se compara. É da nossa natureza tentar saber quem nós somos ao nos compararmos com outras pessoas. Quando nós percebemos que as situações de vida que vivemos, em todos os aspectos, não são as mesmas que outras pessoas estão vivendo, começam a surgir algumas dúvidas, né? E a mesma coisa ocorre na nossa caminhada espiritual, né? Nós precisamos uns dos outros para nos localizar. Quando percebemos que estamos num espaço semelhante, né, aos outros, isso nos aquieta, isso nos acalma. Se estamos passando por dificuldades semelhantes às que passam muitas outras pessoas, isso também nos aquieta, ou seja, tudo aquilo que nos referencia no coletivo nos dá uma certa calma, nos dá uma certa paz. Ou seja, eu estou sofrendo, mas todo mundo também está, então vai fazer o quê, né? É assim que a nossa mente atua nessa
nesse ato de se referenciar no que se passa com os demais. Então, o nosso encontro aqui, ele não é exatamente para isso, mas ele serve como isso também, né? A gente vai buscando compartilhar as descobertas, os ensinamentos, as percepções, as visões daqueles que já vêm caminhando há algum tempo, daqueles que já estão vindo para o planeta Terra só mesmo para isso, né? Como é o caso dos nossos queridos avatares, como o Baba Bhagavan, por exemplo, né? Osho. E a gente vai tendo também uma noção de para onde a gente pode ir, né? Quais são os nossos potenciais, quais são as nossas capacidades, quais são as coisas, né, que a gente não se deu conta, que já vêm nos sendo oferecidas há muito tempo. E a gente só não prestou atenção ou não deu a devida importância. Então esses são alguns aspectos que fazem parte aqui do encontro, né? Para quem não sabe, a gente usa o sistema satsang, né? A gente vai comentando as questões, as perguntas que vão sendo postadas na área de chat aqui do lado, tá bom? Quem preferir, agora não dá mais tempo, mas para uma próxima semana, já pode também me enviar por e-mail alguma coisa que gostaria que fosse comentada aqui, né? E eu vou dando prioridade aos e-mails, porque dá tempo de eu também me preparar um pouquinho melhor para responder. Às vezes eu me dou conta, né, que as pessoas fazem uma pergunta, eu leio rapidinho aqui, respondo, depois quando eu vou rever o que eu fiz, eu vejo que eu não respondi a pergunta, eu comentei outra coisa que não foi exatamente o que foi perguntado. Acontece, tá bom? Eu peço perdão por isso, mas é assim que vem acontecendo por conta de toda uma dinâmica do encontro que é curto e eu quero responder todo mundo, né? Então eu dou uma lidinha, eu acho que eu compreendi o que foi perguntado e a resposta vem e às vezes vem outra coisa que não foi exatamente o que foi perguntado. Pode acontecer, né? Se você sentir ou sentiu em algum momento que o que você veio buscar aqui não te foi respondido ou não está de acordo com o que você queria saber ou ver, me avisa e recoloca a pergunta. Setu, você não entendeu o que eu perguntei, eu queria saber isso, isso, isso. Tá bem? Para não deixar uma coisa mal jambrada aqui na nossa interação. Tá bom? Porque o formato ele é meio esse, né? Eu vou lendo aqui o que está escrito, eu já vejo que tem mais 5 perguntas abaixo da primeira que está sendo colocada aqui, e eu vou tentando mais ou menos controlar o meu tempo para não me estender demais numa única resposta e dar tempo de responder tudo em aproximadamente 50 minutos, que é o tempo que a gente tem aqui. Então, bem-vindos, namastê, vamos começar. Ana Centeiro, saudações da Austrália. Eu acho muito chique você estar acompanhando o nosso encontro aqui da Austrália. Viu, Ana? Muito legal. Porque se aqui são 22 horas, acredito que aí sejam 10 horas da manhã, né? Muito legal isso. Márcia Peripoli, boa noite. Tenho dificuldade em saber o que eu quero, dificuldade em tomar decisões. Você saberia explicar como curar isso? Como sair de cima do muro? Ok, Márcia. Primeira coisa que é legal é você se dar conta, né, de que isso está acontecendo com você. Porque muita gente fica em cima do muro e acha que é o melhor lugar para se estar, né? Por que não, né? Ficar em cima do muro é um lugar aparentemente confortável, você não corre riscos, né? Porque toda escolha, como você já deve saber, quando você acha mesmo que está fazendo uma escolha, né? Quando essa escolha está disponível para ser feita, porque às vezes você acha que está fazendo uma escolha, mas o que está sendo escolhido já foi, essa escolha já ocorreu até antes de você tomar a tal da decisão, né? Nem tudo, eu não quero nem entrar aqui no aspecto livre-arbítrio, que eu já comentei em outros encontros aqui, né? Mas nem tudo a gente de fato escolhe. Muitas coisas a gente vai se dando conta, elas já estão escolhidas, né, pela nossa própria consciência, pelo nosso próprio coração, e na medida em que a gente vai abrindo mão das nossas resistências, né, a gente naturalmente vai se encaminhando numa direção e não mais em outra. Isso não é exatamente por uma decisão tomada, mas muito mais por uma postura de confiança absoluta em que aquilo que está sendo dado a você, no sentido de orientação, né, tá certo, ainda que pareça
que não. Né? Muitas vezes uma situação se apresenta e quando a gente começa a pensar nela, a gente fica com muito medo, porque a gente não sabe o que vai ser da gente, o que vai ser da nossa vida, se tomarmos tal atitude, se tomarmos tal decisão, se nos dirigirmos, né, para cá e não para lá, o que vai ser, como é que vai ser, e se der errado. Né? A nossa mente, Márcia, ela sobrevive, ela se sustenta e ela se nutre pelo medo. Né? O medo é o nosso alimento, né, mais importante. Nosso não, o alimento do medo. É o alimento da mente. O medo é o alimento da mente. Né? Então, quando você está indecisa, né, quem está te deixando indecisa é o medo. Né? O medo é que está atuando, porque você não sabe o que vem. Você gostaria de antecipadamente poder ter uma previsão dos efeitos, né, colaterais ou não, ou diretos, de uma escolha a qual você, com a qual você flui. Não é nem que você fez a escolha, porque a situação está diante de você, não é para você escolher, é para você seguir com ela. No entanto, você acha que você tem duas ou mais alternativas, e aí a mente começa a fazer o jogo dela, né? Fazer comparações, ver os prós e os contras, né? Ver o que é uma atitude acertada, comparar a situação ou a decisão com as tomadas por outras pessoas que se deram bem, ou não se deram tão bem assim, se deram mal, logo você não vai fazer a mesma coisa, afinal de contas, quem tomou essa atitude não, né, não está bem hoje. Então, a mente, além de ser mantida e nutrida pelo medo, como eu já disse, ela também faz uso das situações de comparação. Você analisa situações, os prós e os contras, baseada nas suas próprias experiências, baseada nas suas memórias do passado, o que inclui traumas, e você municiada, né, dessas informações dentro de si, fica sem saber o que fazer. Então, a sugestão é, primeiro, né, busque identificar do que você mais tem medo. Às vezes não é tão fácil, a gente acha que não tem medo, ou a gente acha que tem medo de tudo. Né? Não, tem um medo que é o medo principal. Vira e mexe, eu estou lembrando isso aqui. Né? O que você mais teme que venha a acontecer com você, caso você decida ir para cá e não ir para lá? O que vai acontecer? Né? Se você identificar este medo, né, e acolhê-lo, porque você gostaria de não tê-lo. Né? Então a gente briga com medo. A gente não quer ter o medo. A gente quer fazer a coisa certa e ficar livre do medo. Mas um novo medo vai surgir, porque, como eu já disse, o medo é o combustível que sustenta todos os processos mentais que nos conduzem vida afora. Então, procure identificar o seu medo mais importante e veja se o que ele está dizendo para você, o que o medo está colocando e mostrando para você, se é verdade mesmo. Né? Questiona. Né? Você vai ver que aquilo que você talvez tema tanto, né, e que te impede de tomar decisões, não é verdadeiro, não é nem mesmo real. Né? Uma sugestão que eu estou te dando. Tá bom? Então é isso, Márcio. Tá? O muro é um lugar muito ruim da gente ficar, porque o medo, né, ou a indecisão vai te manter num lugar que você acredita que você esteja segura. No entanto, a vida não foi feita. Né? Nós não estamos aqui na vida para nos mantermos no mesmo lugar, no mesmo patamar, sem nos mexer, sem seguir adiante. Né? Nosso anseio é de fazer coisas, né? É de se mover, é de crescer, é de caminhar. Por isso que a gente diz, né, que a gente está numa jornada espiritual. Né? É uma jornada. Né? A jornada ela não pode ocorrer quando você está parada. Então, crescimento, movimento são qualidades, são características do nosso caminho espiritual, da nossa vida. Né? Procure identificar os medos. Né? Você vai descobrir coisas muito importantes. Pode ver. Tá bom, Márcio? Oi, Isabel Ditzel. Boa noite, Setu. Qual é a importância da correta alimentação no processo de despertar da consciência? E o que a Wise University recomenda? Grato pela orientação. Isabel, a ONES
tem uma qualidade que é onde eu me encontro em casa lá, né? Ela não é dogmática, ela não nos coloca dentro de regras, né? E o que fundamenta todos os aspectos da oneness, né? Ou do fenômeno, é a absoluta liberdade. Então, quando você descobre por si mesmo o que te faz bem e o que não te faz bem, essa se torna uma verdade absoluta para você. Então, por uma série de razões, inclusive culturais, a Oneness University, quando a gente está lá, nos oferece uma comida que é, digamos assim, um cardápio Ayurveda, né, que já foi diferente. Né. Eu não me dou muito bem. Né, eu volto mais magro quando vou lá, porque eu não gosto muito da comida, então eu como pouco, né, como menos. E o que acaba até me fazendo bem em última instância. Mas se você for ver, o que está disponível lá são, entre outras coisas, né, sempre tem doces, né, a gente acaba comendo coisas que dentro da nossa cultura de comida saudável não são exatamente recomendáveis, né, tipo fritura. Tem também, tem também. Não é que não tem. Né? Então, o que a Oneness tem no cardápio deles lá, eu não considero exatamente saudável, né? Mas não que não seja, né? Mas assim, não é uma comida que eu comeria aqui em São Paulo, né? Né? Mas tem as saladas, tem os legumes, tem muita coisa com molho, muita coisa temperada também, muita massa, muito carboidrato. Né? Se a gente for chamar um nutricionista brasileiro, né, alguém daqui, né, ele vai dizer, olha, essa comida aí, né, não necessariamente é a mais saudável. Mas eu estou mencionando isso aqui porque a Oneness não tem exatamente um posicionamento rígido com relação à alimentação. O vegetarianismo, ele é parte da cultura hindu, em grande parte. Né? Claro que se você quiser comer uma carne em qualquer lugar da Índia, você vai encontrar. Você não vai encontrar uma churrascaria, né? Mas, especialmente nos hotéis que oferecem acomodações para hospedam, né? Ocidentais, você vai ter no menu, no cardápio, o frango, o peixe e eventualmente até uma carne. Né? Você pode pedir, comer, o cozinheiro vai fazer para você. Talvez ele não coma, mas ele faz para você. Mesma coisa o frango e mesma coisa o peixe. Né? Eu normalmente quando eu saio da Oneness eu como um peixe, ou até mesmo um camarão, que lá não é caro, porque eu estou sentindo falta. Eu estou um mês lá sem comer esse tipo de coisa. A primeira coisa que eu quero comer é um peixinho. Né? E é o que eu como quando eu saio. Os 2 dias que eu estou lá, no almoço, eu janto, depois eu vou procurar um lugar que eu possa comer um peixe, né, que eu tenho vontade e gosto. Então, a Oneness não tem isso. Né. O que a Oneness tem, como né, talvez esteja mais dentro do que você queira saber, o que é uma coisa que a gente tem como óbvia. Né. Então, é importante que o seu corpo esteja bem, que ele esteja muito bem. Então, tudo que você fizer, né, respeitando as suas particularidades, as suas individualidades, tudo que você fizer para que você esteja saudável, né, é o que é certo. E, agora, ninguém vai dizer para você o que é ou não saudável. Você tem que descobrir isso por si mesmo. Talvez uma coisa que me faça muito bem te faça mal, e vice-versa. Né? Então, para me nutrir de proteína lá na Oneness, o que antigamente era um luxo, hoje está disponível em todos os cafés da manhã, são ovos cozidos. Então todo dia de manhã eu pego 2 ovos. Né? Aqui no Brasil eu não faço esse tipo de coisa. Né? Mas lá eu como 2 ovos todas as manhãs. Né? Escolho lá um ovo que não esteja quebrado, porque eles vêm numa bacia grande, e como. Né? Esses 2 ovos eles me sustentam bem, a ponto de eu não precisar almoçar muita coisa. Aqui no Brasil eu não faço esse tipo de coisa. Né? Então, tem bastante leite, tem iogurtes, né? Iogurte dessa vez eu não teve tanto, mas tem. Né? E tem as frutas. Agora, muita gente leva a sua própria comida para lá. Por exemplo, eu levo café. Né? Eu gosto de café, eu preciso do café para ficar um pouco mais esperto de manhã. Então eu levo meu estoque para ter a possibilidade de tomar um café todas as manhãs. Né?
Mas só eu, alguns brasileiros, alguns latinos, tomam café de manhã, os outros tomam chá, tomam outras coisas. Né? Então eu preservo os meus hábitos lá, que me fazem bem e ninguém tem nada a ver com isso. Né? Então é assim, a gente tem que saber o que a gente precisa. Né? Obviamente que mover o corpo, fazer uma atividade física, né, qualquer uma, nadar, andar, caminhar, correr, dançar, fazer yoga, fazer pilates, fazer o que for, né? Manter o corpo flexível, manter o sangue oxigenado, fazer coisas aeróbicas, né? Dormir bastante, né? A Wallace diz, né, os homens dormirem pelo menos 7 horas e as mulheres 8, né? Os homens dormem 1 hora a menos. Não sei de onde que eles tiraram isso, mas é uma recomendação, né? Então, de vez em quando eles dão uns toques, né? Olha, né? Procurem dormir, se você é homem, pelo menos 7 horas. Se você é mulher, pelo menos 8 horas. Né? E não vai dormir muito tarde, né? Tenta acordar cedinho, fazer uma atividade física, fazer a meditação, dormir também cedinho, como não é o nosso caso aqui, né? Estou começando uma atividade aqui, 10 horas da noite, e eu não durmo, né? Aqui no Brasil eu não durmo antes da 1h30 da manhã. Então, lá é uma coisa, aqui a nossa realidade é outra. Mas, se você tiver como encontrar o seu equilíbrio, né? E prazer de estar bem com o seu corpo, fazendo as coisas que são legais para eles, é isso que vai ajudar você na sua caminhada de vida. Né? Não é como você está esperando a resposta para o seu despertar. Né? O seu despertar ele vai ocorrer na medida em que você está bem, né? Na medida em que você não se coloque metas impossíveis de serem alcançadas, não se coloque para fazer coisas que estão aquém, né? Que você viva, sim, de uma forma simples, que você cuide das suas relações, que você cuide da sua alimentação, não só dela, né, das demais condições da sua vida, para que tudo esteja bem, para que você esteja em relacionamentos isentos de conflito, que você esteja isento de conflito consigo mesma, né, com seus pensamentos, com as suas emoções, seus sentimentos, com as pessoas, com o seu corpo, com as coisas que você faz, com sua atividade, seu trabalho. Todo esse estar atento a esses detalhes todos vão criar o campo, né, o campo de energia que vai facilitar uma mudança de estado de consciência. Né? O que isso não significa que caso você não se torne vegetariana ou leve uma vida sedentária, que isso seja um impedimento para você despertar. Tá? Então é isso que eu quero chamar a atenção. Todas as coisas que você fizer no sentido de se cuidar vão sim colaborar para que você tenha uma vida cada vez mais isenta de dificuldades, doenças, conflitos, etc. Mas, pelo fato de você estar vivendo uma situação diferente disso que eu estou mencionando, isso não é um impedimento para que você desperte. Né? Importante a gente colocar isso, tá bem? Senão a gente vai achando que só para você que existem requisitos para que o seu despertar ocorra, né? E que se você não parar de fumar, não parar de tomar uma cerveja, um copo de vinho, ou de comer, né, um pedaço de carne animal de vez em quando, enquanto você não deixar de fazer essas coisas, você não vai chegar a um estado mais elevado de consciência. E isso não é bem assim. Bem, então a gente tem que também examinar as nossas crenças com relação a essas coisas, é o que você está fazendo aqui, né? E questionar. Né? Tá bom? Oi, Ananda Mandala. Boa noite. Na parábola da lagarta, nós temos que satisfazer os desejos do ego para ir para outra etapa? Eu não estou lembrando dessa parábola, tá bem? Quando você for fazer esse tipo de referência, me conta o que é, para mim, pelo menos, me lembrar do que se trata o que você está falando, tá bom? Às vezes as pessoas colocam as referências aí e eu não sei exatamente, né, se eu li, se eu lembro, etc. Mas o ego, ele de fato não existe.
né? Ele faz parte de uma percepção ilusória de que você como pessoa existe, né? Então, não tem como você combater, por exemplo, né, o ego diretamente, que é uma coisa que muita gente acha que pode fazer. Eu não vou, né, me desenvolver no sentido de me tornar uma grande celebridade, né, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, porque eu vou ficar com o ego muito inflado e isso vai prejudicar a minha caminhada espiritual, né? Isso é bobagem. Então, para deixar a resposta um pouco mais simplificada para você, uma das necessidades que a gente cuida em satisfazer, que é preenchida pelo fenômeno, pela diksha, pelos processos de despertar, é justamente você buscar ter significância, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que lutar para ser insignificante. Só que esse lutar para ser insignificante, né, é um jogo do ego, é um jogo ardiloso do ego, porque a própria vontade de combater o tal do ego inflado é parte do próprio ego, né? Você acaba entrando num ciclo vicioso em que o próprio ego vai fazer alguma coisa para se auto-exterminar. Para quê? Para se tornar uma pessoa mais espiritual, que é um outro jogo do ego, né? E você acaba ficando dentro de uma armadilha da qual você não consegue sair, né? Na forma de um labirinto de conceitos, né? De ideias equivocadas e de ações para sustentar estes conceitos e essas ideias. Então, hoje a gente está, como eu já disse, colocando aqui de uma forma simplificada, buscando sim preencher as nossas necessidades primeiras, nossas necessidades mais básicas. E se uma das suas necessidades nesse momento for de encontrar, ser reconhecida, né, de ser uma pessoa que tem sucesso, que é conhecida, que queira se tornar uma celebridade, caso, por exemplo, você esteja no mundo artístico, né, você quer vender muitos discos, fazer muitos shows, né, escrever muitos livros, ter a casa cheia no espetáculo de teatro ou de dança, né, fazer sucesso. Esse é o anseio natural. E ele precisa ser preenchido, sim. E você vai encontrar, dentro dessa busca, todo o suporte para que isso seja realizado. Porque enquanto isso não estiver realizado, você também não segue adiante, você fica preso nesse aspecto. Tá bom? Por isso que cada vez mais a gente vai lembrando as pessoas de não abrirem mão de satisfazerem os seus desejos da alma, seus desejos do corpo, as suas necessidades mais importantes, porque elas são genuínas, né? Elas fazem parte das suas vontades, e um desejo que está suprimido por alguma ideia espiritual de que aquilo não deva ser vivida, ele não desaparece, ele só fica guardado no porão, né? Ele está sempre atuando no inconsciente. Então, a Oneness a gente tem um cuidado bastante especial com isso. Nós, lá nos processos, lá na Oneness University, na Índia, a gente dedica um certo tempo para identificar as nossas necessidades. É quase como uma meditação, uma sadhana diária, né? Você identificar mesmo o que você precisa para ser feliz, né? E não negar. Não negar. Talvez para você ser feliz você precise de um carro novo, precise de uma casa maior, precise de uma roupa diferente, precise, né, de uma coisa que você acha que não é espiritual, que é um desejo material que não deveria estar acontecendo dentro de você. Mas ele está acontecendo. Então você o acolhe, você o reconhece e você busca satisfazê-lo. Tá bom? Oi, Mariana Hein. Tudo bem? Alguns amigos me falavam há anos sobre a maneira agressiva que às vezes tratava as pessoas, mas eu não conseguia entender. Era uma atitude inconsciente que hoje veio à luz. Que bom, Mariana. Foi a coisa mais feia que vi sobre mim em todo o processo de autoconhecimento. Grata. E também para não continuar agindo assim. Interessante, Mariana, porque hoje eu estava pensando exatamente nesse mesmo tema, e não faz muito tempo não, algumas horas atrás. Hoje eu me deparei
De manhã, me deparei não, eu tive uma conversa com uma pessoa enfim, que me oferece um espaço muito lindo para Diksha aqui em São Paulo, e sempre que essa pessoa me procura para conversar, dessa vez ela me procurou, eu estava lá na Índia, eu já fico preocupado, né? Porque as minhas conversas com ela, elas têm alguns componentes que são desagradáveis, né? É uma pessoa muito inflexível, e conversar com ela nunca me deixa exatamente muito contente, né? Eu acabo tendo né, que abrir mão de certas coisas que não são exatamente o que a gente combinou antes, etc. Né? E eu estava preocupado disso há quase um mês, porque toda vez que eu a procuro para conversar, ela não pode, ou ela adia, ou ela posterga, enfim. Mas hoje ela me ligou. E como eu já imaginava, a conversa não foi uma conversa boa. Né? Ela pediu que eu abrisse mão do espaço que eu uso para Diksha aqui, porque ela quer usar a sala para outra coisa, e me ofereceu uma outra sala, que é uma sala menor, e eu já sabia que isso estava prestes a acontecer e que essa conversa ia me deixar meio chateado. Então, eu refletindo depois a respeito né, do porquê disso, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu refleti sobre os porquês disso, eu também fui investigar a minha própria agressividade. Né, porque se eu estou me comunicando com uma pessoa e não estou gostando da forma, né, às vezes nem muito, vamos dizer assim, sincera que essa pessoa está se comunicando comigo, mas é uma coisa que eu valorizo. Né? Ela é agressiva, né? Ela é irredutível, ela é inflexível e ela se posiciona e não tem conversa. A decisão está tomada e ela não volta atrás. Né? E a forma como ela coloca isso é muito dura. Né? Então, eu estava justamente me questionando hoje por que eu tenho que ter regularmente, né, pelo menos umas 2 ou 3 vezes ao ano, uma conversa desse tipo com ela. Né? O que acontece? Né? Por quê? E, obviamente, que eu fui encontrar a resposta dentro da minha própria maneira de agir. Né? Da mesma forma como você está colocando. Então, eu falei, poxa, mas eu também não sou um cara fácil. Né? Eu sou, às vezes, muito duro para colocar as coisas, né? Obviamente, devo ser inflexível, devo ter uma postura rígida, e enquanto eu não me liberar deste tipo de comportamento, eu vou me deparar com pessoas que me mostram que eu estou sendo assim. Né? Porque digamos assim, este é um dos ensinamentos mais atuais. Né? A gente está trabalhando em cima disso também de uma forma mais como uma sadhana, praticamente, né, esta semana, especialmente as pessoas que participaram do PIG, porque nós tivemos aí né, um call, uma conferência com um dos guias da Vanas, onde isso foi novamente colocado. Eu já estive trabalhando em cima disso no mês passado, enquanto eu estava lá na Índia. Então, é muito importante a gente sempre buscar um entendimento, né, do que você está fazendo, sentindo, quais são os teus conflitos internos, quais são os seus medos, como acabamos de conversar, e o que é que faz com que o que está fora esteja acontecendo do jeito que está. Então, o ensinamento da Oneness, né, o ensinamento do Bhagavan, que sempre é reiterado com relação a isso, o mundo externo é um reflexo do mundo interno. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Mude o mundo interno e você vai ver como o mundo externo vai se transformar também. Né? Porque esta é uma lei do mundo espiritual, é uma dinâmica do que a gente vive hoje aqui no planeta Terra. Tudo que acontece externamente sempre é um reflexo do que está se passando internamente. E essa lei não tem exceção. É uma lei. É uma lei. É uma regra da vida. Né? É assim que as coisas acontecem. Inclusive quando se refere ao karma. Então, quando nós estamos incomodados com algum aspecto, com alguma situação que está acontecendo do lado de fora, é importante, né? Ao invés da gente sair brigando com o outro ou com o que está acontecendo fora, é importante a gente se questionar, puxa, mas se isso está acontecendo, qual é, né? O que está acontecendo dentro de mim que o que está fora está assim?
Porque o nosso hábito é de fazer o contrário, né? Nossa, né? O dia que o mundo mudar, o dia que não tiver, né, violência nos presídios, o dia que não tiver chacinas, o dia que não tiver estupros, o dia que não tiver presidentes malucos sendo eleitos, né, em outros países e nos ameaçando de guerras, né, o dia que os conflitos no mundo terminarem, eu vou poder viver em paz. E a gente se esquece que os conflitos eles existem e são sustentados pelo que está acontecendo dentro da gente. Quando, como você está mencionando, você se dá né, o tempo de olhar para dentro e buscar, né, a sua dureza, a sua agressividade, o que seja, né, já é um passo muito importante, porque você deixa de culpar terceiros pelas suas condições de vida. Você assume a responsabilidade sabendo que se você mudar, né, ou pedir para que algo seja transformado dentro de você, porque às vezes a gente não consegue mudar, né, para que algo seja liberado dentro de você, você vai encontrar então uma mudança bastante significativa nas condições externas. E isso se dá quase que automaticamente. Não é uma coisa que demanda tempo, não. Né? Então, é assim, Mariana. Né? As coisas vão sendo oferecidas para que você as constate. Uma vez que você as constate, não é necessário você entrar num processo de julgamento. Né? Eu sou assim, nossa, que coisa, que horror, como posso ser uma pessoa... Não, para com isso. Né? Não entre no processo de autocrítica, de autojulgamento. Apenas constata, porque nem sempre você é a responsável pelas condições que se manifestam dentro de você. Né? As histórias são mais complexas e você também é herdeira, né, de muita coisa. E você não está sozinha. Então nem tudo que existe e se manifesta em você também pertence apenas e tão somente a você. Quando você constata o que está aí, já é um salto enorme do que estava no inconsciente para o consciente. E daí para uma liberação maior. Você vai ver que a sua vida vai mudar, que as suas relações vão se tornar mais harmônicas, que você vai encontrar meios de se relacionar de uma forma mais fluida, mais gostosa e mais amorosa com as pessoas. Sem que você precise se esforçar para isso. Simplesmente acontece porque você se deu conta da sua dureza interna. Né? E como, por conta dela, você eventualmente deva ter machucado gente também. Bom, é meio que esse é um dos ensinamentos importantes lá da ONES. Viu? Por isso que a gente tem esse encaminhamento, né, constante da atenção para o que está acontecendo dentro. Né? É uma das orientações mais importantes que eu repito aqui. Né? Tá bom, Mariana? Oi, Hamilton Oshiro. Boa noite. Estou vivendo essa situação de indecisão sobre participar ou não do PG. Hamilton, participa. Ponto. Participa. Bem? A indecisão é toda uma condição externa de sabotagem, de resistência, de medo, né, cheia de explicações e justificativas. E mesmo que você já tenha participado, não lembro se você já participou ou não, né, no Rio de Janeiro, participa sim, viu? Como a gente já comentou aqui hoje, indecisão, quando a indecisão se apresenta para esse tipo de coisa, né, saiba que se você não for, você está tomando a decisão errada. Né? É bem por aí. Né? Como estar indeciso se Deus, o divino, quer te dar um presente? Que indecisão é essa? Né? Ela não faz nenhum sentido. O PG é o fenômeno e a dádiva, o fenômeno é o presente. É o lugar onde você vai receber e vai te preparar para continuar recebendo. Não é que você vai lá receber um presente que você vai pegar embaixo da árvore de Natal e trazer para casa. Né? Uma visão infantilizada do que é uma dádiva, um presente. Não. Você vai ser transformado e vai receber chaves importantes que vão te permitir seguir recebendo dádivas, né, na forma de inúmeros presentes, de inúmeras chaves, de inúmeras qualidades, de inúmeras liberações pelo resto da sua vida. Porque você vai estreitar o seu laço com o divino. Então, estar indeciso sobre isso é bobagem. Né? Por isso que eu estou dizendo, você
vai, simplesmente vai, não tem muito o que ficar questionando, né? E se a questão é financeira, se a questão financeira está se colocando, mesmo assim vai, corre o risco, né? Faz um acordo com o seu divino, né? Eu estou sem grana para pagar tudo isso, mas eu vou, porque eu sei que eu vou estar fazendo uma coisa que é boa para mim e que o dinheiro vai voltar triplicado, quadruplicado ou multiplicado por 10 durante ainda esse ano. Faz um acordo assim, né? E vai embora, vai embora, tá? Indecisão, gente, como a gente já comentou aqui hoje, não é um estado saudável, né? Ou decide que não vai, pronto, né? E assume, né? Assume a postura e segue com ela também, né? Mas em se tratando do P&G, eu não faria isso. Tá bom, Milton? Oi, Mariana, completando, né? Vi um vídeo onde eu tratava bem agressivamente um amigo. Tive um choque e entendi tudo. Estou morrendo de vergonha. Não consegui parar de chorar. Como posso lidar com essa vergonha? Foi a coisa mais feia que vi sobre mim em todo o processo de autoconhecimento. E também para não continuar agindo assim. Bom, eu meio que já te respondi, né, Mariana? Tá? O fato de você ter se dado conta, né, e por que não ter se arrependido, já é suficiente, não precisa fazer mais do que isso, tá bem? Só o fato de você se dar conta, né, da sua agressividade já é suficiente para que algo né, que motivou você a estar agressiva tenha sido liberado, né? E se você tiver a chance, tiver a oportunidade, você conversa com seu amigo e se coloca, né? Você olha, né? Sinto muito por ter te dito coisas dessa forma, não era a minha intenção e tal, enfim. Aí você sabe que palavras usar, né? Se isso não for possível, você agradece pela lição que esta situação te trouxe, né? Porque é uma lição importante, mesmo porque a gente está falando sobre ela aqui e ela é benéfica, possivelmente, para a maioria das pessoas que estão aqui no encontro, né? Todos nós temos esse tipo de situação. Às vezes não somos agressivos, mas somos impacientes, somos intolerantes, né? Ou, enfim, somos vingativos, cada um de nós, somos todos humanos, né? Todos nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa e por conta disso machucamos gente, né? Nós machucamos gente. Todos nós machucamos, não é um privilégio só seu, né, Mariana? Todos nós, querendo ou não, né, às vezes com as palavras que eu estou usando aqui no encontro, eu estou machucando gente, eu não estou nem sabendo que eu estou fazendo isso, mas pode ser que esteja acontecendo e eu não me dou conta, né? Então, é natural, né, que a gente faça esse tipo de coisa, porque a gente não tem como evitar, né? Quando você vê, o sangue subiu, a impaciência veio, a intolerância, a raiva, os ciúmes, né? E são emoções humanas, não tem como você estar isenta delas, né? O importante é quando você se dá conta de que você foi tomada por algo que você não via, né? E que agora você vê, que você não siga mais fazendo, né? Fora isso, não precisa fazer mais muita coisa não. E se você perceber que você de fato feriu profundamente alguém e que você tem ainda a possibilidade, né, de voltar né, pedir perdão, né, por ter ferido alguém sem perceber, isso é muito legal de fazer também. Às vezes a gente não tem essa possibilidade, né? Então você pode fazê-lo internamente na forma de uma prece. Quando não dá para pegar o telefone, né? Se der, ótimo. Mas se não der, né? Faz uma autorretratação, né? Consigo mesmo, com o seu coração, e isso vai chegar à pessoa. Tá bem? E também vai te liberar né, desse sentimento. Né? Esse sentimento ele é importante, porque ele, como comecei falando aqui no encontro hoje, ele te mostra onde você está, né? Quem você é, como você é. E nós tendemos a nos achar pessoas maravilhosas, né? E nós não somos. Nós não somos. Ninguém é, né? Então é importante a gente começar a ter coragem de olhar para a nossa própria feiura. Não fazer disso um esporte, né? Todo dia estou, né, querendo, né, compartilhar mais uma nova feiura a meu respeito que eu descobri. Não precisa fazer isso, né? Mas é importante estar aberto, né, e ir quebrando as autoimagens que muitas vezes a gente constrói de que só somos pessoas maravilhosas, cheias de amor, né, e companheiras,
amigas maravilhosas, mães maravilhosas, pais maravilhosos, irmãos maravilhosos, filhos maravilhosos, né? Como se isso de fato fosse verdade, né? E não é, e não é. Né? E, e com isso a gente vai se tornando mais verdadeiros. E é isso que vai nos trazer e nos levar ao crescimento espiritual. Obrigado, Mariana. Patrícia. Setu, acho que não sei fazer pedidos ao divino, porque se peço algo, sempre acho que ele tem que me dar o que e da forma como ele quer. Por exemplo, preciso conseguir um dinheiro para pagar uma pessoa. Então devo pedir o valor específico e no prazo X, ou devo deixar o valor e a forma em aberto? Patrícia, quando a gente comenta a esse respeito, é o ensinamento da Oneness também, esse ensinamento, ou ensinamentos, porque é mais de um, eles estão relacionados com a prece. E o que a gente aprendeu com relação à prece e com a Sankalpa, gente, para quem não sabe, é uma postura física, né, onde a gente coloca a mão esquerda virada para cima, a mão direita sobre a esquerda, uma mão segurando a outra, as duas mãos sobre a nossa perna direita, a coluna retinha, e a gente expressa uma intenção e um pedido. Né? É uma forma de prece, é uma forma de expressar para Deus, para a existência, para o universo, que a gente está precisando de alguma coisa. O que a gente orienta, Patrícia, é que esta prece, quer seja acompanhada de uma sankalpa, uma intenção ou não, seja feita da forma mais detalhada possível. Né? Esse é o ensinamento da Oneness. Né? Detalha precisamente, exatamente o que você quer e como você quer. Precisamente e detalhadamente. Não faça pedidos genéricos. Eu quero amor, eu quero saúde e eu quero prosperidade. Não dá certo. Eu quero me relacionar com uma pessoa que tenha estas e estas e estas qualidades, né? Estas e estas e estas características, que de preferência não tenha estes e estes e estes defeitos, né? Com quem eu possa viver uma relação assim, 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 né? Não quero mais viver uma relação assado, assado, assado. Né? Eu quero ter uma casa que tenha 3 quartos, com varanda, com suíte, com banheiro, com espaço para uma sala de jantar, com um escritório legal, um jardim com uma piscina, uma garagem que caibam 4 carros, numa rua arborizada, num bairro legal, na cidade tal, né? Que seja fácil de eu chegar, que eu não pegue congestionamentos, que seja segura, que eu não esteja dentro desta casa vivendo com medo, né, de estar sendo invadida ou assaltada, que eu possa receber lá as pessoas que eu gosto, que eu possa ter silêncio, que eu possa ouvir minhas músicas, que eu possa, né, receber meus amigos, que eu possa estar lá com a minha família. Enfim, você detalha. Estou dando exemplos aqui da casa. Né? Você detalha exatamente o que você quer, sem medo. Porque você tem que saber o que você quer. Esse negócio de deixar para o divino resolver o que é bom para você, ele não vai te dar nada. Porque não tem energia na sua expressão. E a sua expressão precisa ter energia. Você precisa ser bem clara do que você quer e se posicionar para o universo dessa forma. Isso você faz numa prece interna, isso você faz num processo, isso você faz na primeira câmara, quando você participa de um processo de câmaras sagradas, né? Você pede exatamente o que você quer. Né? Primeira ou segunda câmara, não importa. Né? Você pede exatamente o que você quer, do jeito que você quer, do tamanho, na cor, etc. Se você está querendo dinheiro, como você colocou aqui, você diz exatamente. Né? Eu estou precisando de uma quantia assim. Né? Não saia da realidade. Não peça algo que é impossível de acontecer a você. Eu quero ser um multibiliardário brasileiro. Eu quero ser a pessoa mais rica do Brasil. Não vai rolar. Né? Não vai rolar, porque é bobagem isso. No entanto, se você for precisa, né, não precisa justificar também. Né? Eu quero uma quantia X de dinheiro para que eu possa, né, comprar tal coisa, para que eu possa ir para a Índia,
para que eu possa resolver uma situação, uma pendência, pagar uma dívida, o que seja, né? Pronto, tá bem? Não precisa ficar explicando porque eu quero, porque assim a minha vida vai ser mais legal, eu não vou ficar tão preocupada com isso, com aquilo outro, porque eu sempre tenho uma conta. Não, não entra na justificativa. Faça o pedido, diga para o que é e agradeça por já estar recebendo, né? Você materializa este pedido de tal forma que ele já se encaminha para se tornar realidade para você. Isso se aplica a qualquer pedido que a gente faça, né? Procura usar o lado direito do cérebro, faz uma visualização do lado direito da sua cabeça, né? Visualiza em cores, visualiza em 3D e se coloque numa situação dentro da sua visualização de quem já está usufruindo disso que você está pedindo, né? Essa é a orientação. Tá bom, Patrícia? Oi, Zilda. Ter integridade quando fazer o pedido, não é? Com certeza. Meu divino é maravilhoso. Com certeza, né? Integridade, gente, é importante a gente saber o que é a tal da integridade, né? Integridade significa você ser 100% verdadeiro com o que você quer. Já mencionei isso aqui hoje de outras formas também, né? Integridade é você ser autêntico com o que o teu coração está pedindo, né? Com o seu anseio. E muitas vezes a gente não entende dessa forma, né? A gente acha que integridade é ter um pensamento belo, positivo, né? Ou, né, expressar coisas elevadas. Não, integridade, dentro do aspecto que a gente está colocando aqui, significa você ser verdadeiro com você mesmo. Você pode até não ser verdadeiro com outras pessoas, porque às vezes não tem jeito, né? A gente vive num mundo ainda muito inconsciente, muito complexo, né? Mas você não pode faltar à integridade nesta relação consigo mesma, nesta relação com o divino. Então, integridade significa que se você quer, né, não para de pensar, né, num objeto, né, que se você o tiver, né, sei lá, um carro, né, se você o tiver, você vai ser mais feliz, e o teu desejo nesse momento é ter isso, né, ter esta coisa que você tanto deseja, não adianta ficar desejando outras, né? Então, integridade é você ter esta capacidade de não julgar o que você está sentindo, né? Não julgar os seus desejos, acolher os seus desejos, por mais infantis que eles possam parecer, por mais fúteis, né, que eles possam parecer, mas é o que tá aí, é o que você está querendo, é o que você está precisando, né? Então, integridade significa que você não está dizendo este desejo é bobo, essa minha necessidade é infantil, né? Eu devia voltar a buscar, gastar minha grana, minhas coisas, minha energia em coisas mais elevadas, ao invés de ficar querendo essas bobagens, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de julgamento, né? O julgamento ele pode até acontecer, mas isso não significa que você não esteja desejando o que você está desejando, né? Então, a gente sempre respeita os desejos, mesmo que sejam desejos assim chamados efêmeros, porque os desejos efêmeros eles vão ocorrendo a cada momento, né? Estou aqui tomando um copo d'água, se puxa, eu acho que eu preferia estar tomando um suco de uva, né? Ou outra coisa, né? Não, bobagem, né? Para quê, né? Então, eu quero um suco de uva, eu não quero tomar água. Por que, né? Por que eu não vou me dar algo que eu estou querendo, né? Tanto com relação às coisas pequenas como às coisas mais importantes. Nós temos dezenas de pequenos desejos efêmeros acontecendo por hora, por minuto, por que não? Né? Toda hora a gente está desejando alguma coisa. Ou que esteja mais frio, ou que chova, ou que pare de chover, ou que faça mais silêncio, ou que, né, de comer alguma coisa.
A gente está o tempo todo sendo tomado por desejos. Alguns, né, passam, né, o desejo vem, você se dá conta que você gostaria de tal coisa, mas ela vai embora, né, você nem vai atrás, e outros desejos não, eles persistem. Né? Então, quando um desejo vem e ele te toma, né, no bom sentido mesmo, né, ele, ao ser satisfeito, ao ser realizado, ele te dá alguma coisa que você está buscando, que você está querendo, e você persiste em buscar a satisfação desse desejo, a gente chama isso de intenção. E para que isso ocorra, é necessário haver, como a gente já começou a comentar aqui, é necessário que haja integridade. Né? Integridade significa que você não está negando o que você está querendo. Não está construindo uma história bonitinha em cima de algo que você julga ser fútil ou irrelevante. Então, esta integridade é que vai permitir não só que o desejo venha a ser satisfeito, como que você se libere de estar presa numa história ou numa coisa que te ocupa. Né? Ocupa seu tempo, sua energia, o seu corpo. Né? E uma vez que esses desejos tenham sido satisfeitos e realizados, você vai encontrar muito mais espaço para buscar coisas mais elevadas. Então a gente busca, sim, satisfazer os desejos mais simples, né? Mais irrelevantes, porque uma vez que eles estejam satisfeitos, a gente pode então se mover em busca de propósitos mais elevados na vida. Esse é um dos últimos ensinamentos importantes, é um trabalho que eu fiz durante praticamente 21 dias, identificar essas coisas, né? O processo da jornada que eu fui fazer na Índia agora estava bastante voltado ao reconhecimento desses aspectos e na resolução deles. Né? E o PIG, que vai acontecer agora aqui em São Paulo, no dia 21 e 22 de janeiro, também tem essa aprendizagem como uma das questões importantes que vão estar sendo ensinadas durante esse curso. Tá bem? Faltou a pergunta da Renata Valadares. Oi, Renata. Renata, eu já mencionei algumas coisas do PG aqui, né? E acabei de colocar mais um aspecto importante, que é, sim, trabalhado no PG. Então, você está querendo que eu fale sobre PG, no que esse encontro pode acelerar ou ajudar na jornada de crescimento individual e espiritual. Com certeza, né? Boa parte das coisas que eu comentei aqui hoje no encontro, Renata, tratam disso. Né? Eu estou falando dos desejos, estou falando dos aspectos que devem ser vistos e realizados na nossa vida, para que o crescimento espiritual, então, encontre os meios e as condições de acontecer. O PG é bastante focado nisso, como eu já mencionei aqui também, né? Porque a gente está recebendo dádivas, a gente está recebendo presentes, que são chaves, que são meios de conexão com o divino, de tal ordem que você vai praticamente pedir e receber o que você quer pelo resto da sua vida. Né? Então, como eu já disse aqui hoje, uma vez que você sinta esta intimidade, né, com o fenômeno, que você sinta essa intimidade com a luz divina, com a luz superior, com a presença, com o Bhagavan, com seus guias, com seus mestres, com quem quer que seja, né, o nome que você queira dar, você, uma vez que essa conexão ocorra, se reafirme e se aprofunde, tudo aquilo que você precisa para seguir na sua vida simplesmente é dado a você. Então, o PIG ele está sendo ofertado nesse momento para que isso possa acontecer a cada um de nós. E esse é um ano muito importante. Então, nós estamos também trabalhando no sentido de formação da massa crítica, que é um número X de pessoas, né, que se encontrem realizadas em vida, que se encontrem realizadas nas suas necessidades, que encontrem seus propósitos mais baixos resolvidos, né, e que se encontrem prontos para se mover para propósitos mais altos e ajudar
coletivamente as pessoas, de encontrar a alegria incondicional e de encontrar o amor incondicional. Esses objetivos, eles estão dentro do processo do PG e estão dentro também nos processos do Journey, né? Que são os processos que estão acontecendo na One University Índia. Então, como às vezes não é tão fácil a gente ir para a Índia, vamos ao PG, né? Trabalho de 2 dias, mais fácil do que ir para a Índia. Pode ir para a Índia também, né? Mas eu recomendo sim que a gente coloque bastante uma boa intenção e não fique relutando não. Avisando também que eu me propus a fazer um encontro no próximo domingo. Eu acho que vai ser no dia 15, né? Eu vou anunciar isso aqui da mesma forma que eu anuncio esse encontro. Eu vou estar fazendo encontro no domingo por volta das 18 horas, domingo próximo agora, só sobre o PG, tá bom? Aí você é bem-vinda a recolocar a sua pergunta e eu vou estar falando um pouquinho mais detalhadamente a respeito de tudo isso. Tá bem, Renata? Gratidão pela pergunta. Desculpa ter pulado. Oi, Vera Lúcia. Você está perguntando, a Vera Lúcia, a última pergunta que eu vou responder rapidinho aqui. Setu, a energia para fazer o pedido é a mesma, escrevendo ou pronunciando oralmente o referido pedido? É a mesma, tá bom? É a mesma. Você pode pronunciar, você pode fazer uma prece silenciosa, né? Você pode escrever, colocar no altar. A forma de você expressar o pedido não é tão importante. Importante, como a gente já viu aqui, Vera, é a integridade interior, tá bem? Esse é o requisito, que você seja íntegra naquilo que você está pedindo, que você observe de onde veio o pedido, onde ele está ancorado, o que está fazendo, motivando você a pedir o que você está querendo, né? O que está por baixo, né? Por que você quer tal coisa. É isso que a gente está chamando de integridade. Essa integridade é importante. Se você vai escrever, vai falar, vai pensar, vai meditar a respeito dele, isso não é tão importante assim. Bem, fique livre com relação a isso. Bom, já passei um pouquinho do tempo aqui e eu vou me preparar para fazer uma meditation dentro de 7 minutos, tá bem? Espero encontrá-los daqui a pouquinho para a gente compartilhar a energia Diksha. Como sabem, faz parte aqui do encontro, né? E que toda energia que estiver sendo compartilhada possa trazer as bênçãos, as respostas e as aberturas que todos estão buscando aqui. Namastê, até já.